Bem-vindos, viajantes da história, à dança incessante do destino que molda nosso mundo. Não somos meros espectadores de eventos aleatórios, mas participantes ativos de uma narrativa cósmica, guiados por um plano divino que transcende o tempo. A Bíblia, testemunha do passado e do futuro, confirma essa realidade e nos revela uma linha do tempo meticulosamente elaborada. Dentro dessa cronologia sagrada, somos apresentados a duas entidades misteriosas no livro do Apocalipse, capítulo 13. A primeira surge do mar, com 7 cabeças e 10 chifres, uma figura que ecoa o temor em nossos corações como o Anticristo, da Apocalipse 13, versículo 1 a 10. A segunda emerge da terra, orquestrando adoração à primeira fera e enganando com sinais miraculosos, da Apocalipse 13, versículo 11 a 18, conhecida como falso profeta. Hoje, encontramo-nos à beira de um abismo profundo, um enigma que desafiou a compreensão de estudiosos, teólogos e crentes por gerações. Quem é o Anticristo? De onde ele vem? Qual é o papel que desempenhará nos eventos finais profetizados na Bíblia? Estas perguntas têm gerado inúmeras teorias, interpretações e debates. O Anticristo tem sido retratado de várias formas: um líder poderoso, um enganador alienígena, uma figura política ou até mesmo uma manifestação da tecnologia moderna. Cada representação tem seus defensores e críticos. Convido você a abrir seu coração e mente, a explorar a palavra de Deus conosco e a buscar sabedoria e discernimento enquanto mergulhamos nas fascinantes teorias que cercam o Anticristo. Quero deixar claro que não estou endossando nenhuma teoria específica, mas sim apresentando informações sobre as diversas perspectivas que existem sobre esse enigma. Uma dessas teorias ousadas sugere que o Anticristo será um magnata bilionário, uma figura de influência global que utilizará sua vasta riqueza para manipular e controlar sistemas governamentais e mundiais. Para explorar essa teoria, mergulhemos mais profundamente nas passagens do Apocalipse 13. A fera do mar, descrita em Apocalipse 13 versículos 1 e 2, emerge das profundezas como uma visão assombrosa, com seus 10 chifres e 7 cabeças. Esses símbolos enigmáticos frequentemente foram interpretados como representações de nações e estruturas de poder. A teoria ousada sugere que o Anticristo, como um bilionário visionário, pode estar por trás dessas estruturas, possivelmente liderando uma organização global ou corporação influente, ou ainda mantendo conexões obscuras com governos do mundo. Essa teoria desafia as mentes e desperta a imaginação, lançando luz sobre a complexidade do Anticristo. À medida que continuamos nossa jornada rumo à compreensão, lembrem-se de que cada teoria tem seu próprio mérito, e a verdade pode se revelar de maneiras inesperadas. Estamos prestes a mergulhar nas profundezas desse enigma e desvendar os segredos que o Anticristo guarda. Preparem-se, pois a dança do destino continua, e o Anticristo espera ser descoberto, seja qual for a forma que ele assuma. Juntos, exploraremos as sombras e as luzes dessa figura intrigante e sua conexão com o grande desígnio de Deus. Abrace a jornada do conhecimento e da fé enquanto desvendamos o mistério do Anticristo. Imagine um mundo onde uma vasta riqueza concede poder absoluto para moldar a opinião pública, controlar a mídia e até mesmo manipular líderes políticos. Estamos falando de um controle econômico que ecoa nos confins do Apocalipse, no capítulo 13, versículos 16 e 17. Aqui, a segunda besta emerge, forçando todas as pessoas a receberem uma marca, sem a qual não podem comprar ou vender. Isso nos faz pensar: será que isso representa a capacidade do Anticristo de controlar a economia global, dominando posições-chave nas finanças internacionais e controlando tecnologias cruciais? O Anticristo, nessa visão, poderia impor políticas que servissem a seus interesses, manipulando a economia e a política de acordo com sua própria agenda. Em resumo, estamos diante da teoria do rico bilionário, uma interpretação que vê as imagens e descrições do Apocalipse como símbolos de uma figura rica e influente que utiliza seus recursos para conquistar o controle sobre todos os aspectos da sociedade, desde a política até a economia e a tecnologia. Essa teoria, no entanto, não está sozinha. Outra perspectiva intrigante que vem à tona é a teoria do engano alienígena.
Aqui, somos levados a acreditar que nos últimos dias, o anticristo se apresentará como um ser alienígena de outro planeta. Uma narrativa repleta de poderes enganosos e sobrenaturais, que ecoam os relatos antigos da Bíblia e mitos que descrevem interações entre seres terrestres e entidades misteriosas. A riqueza desses relatos não se limita à Bíblia, eles se estendem a culturas antigas, como os sumérios, que também mencionam visitantes de outros mundos. Esses encontros não são apenas fascinantes, mas também desenham um quadro de seres influentes que compartilharam sabedoria e conhecimento avançado com a humanidade, exibindo habilidades sobrenaturais. Neste mundo de teorias intrigantes, onde o anticristo pode se apresentar como um poderoso bilionário ou como um ser alienígena de outro mundo, a busca por compreender os sinais do Apocalipse nunca foi tão cativante. A cada ano, novos alvos para especulação surgem, e nós, como observadores atentos, não podemos deixar de questionar qual será o próximo capítulo nessa incrível história de mistério e intriga. Em Mateus, no capítulo 24, versículo 24, e também nas palavras de Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 11, a Escritura nos fala sobre a possibilidade de enganos poderosos. Imagine, por um instante, um cenário de tirar o fôlego e uma figura que alega ser um extraterrestre. Essa narrativa se encaixa perfeitamente na trama daqueles que buscam nos enganar com suas maravilhas e promessas. O fascínio humano pelo conhecimento avançado e a sedução da suposta superioridade de uma raça alienígena poderiam facilmente conquistar multidões. Basta pensarmos no espanto e admiração que nos envolveriam se um ser de outro mundo desembarcasse em nosso planeta. O mundo, sem dúvida, cairia de joelhos em adoração diante dessa figura incomum. Sejamos sinceros, este mundo já venera figuras humanas como se fossem deuses, celebridades são adoradas e idolatradas, quase como divindades em nossas vidas. Agora, imagine a ilusão suprema, um engano alienígena, uma entidade vinda de outro planeta, trazendo soluções miraculosas para os problemas mundiais, desde questões econômicas até desastres naturais. Imagine, ainda, se essa entidade afirmasse conhecer a origem da Terra, reivindicando ser seu arquiteto ou engenheiro. As pessoas da Terra, sem dúvida, se ajoelhariam diante dela, e até mesmo aqueles que frequentam as igrejas seriam atraídos para adorá-la. A questão da origem da Terra continua sendo um mistério, uma incógnita que o mundo ainda não conseguiu desvendar. A teoria do Big Bang é uma das muitas tentativas de explicação, mas sua fonte permanece desconhecida. Portanto, a possibilidade de seres alienígenas chegarem à Terra e oferecerem uma explicação extraterrestre para a vida aqui, bem como para as origens das religiões mundiais e até mesmo do nosso próprio planeta, é irresistivelmente persuasiva. Poderia convencer bilhões de pessoas a abandonarem suas crenças religiosas em favor da adoração a esse ser, algo sobrenatural, que se apresentaria como a verdade absoluta. Entretanto, não podemos ignorar o papel do diabo nesse engano alienígena. O maligno não poupará esforços para conquistar a adoração do mundo, um desejo que sempre nutriu. Assim, a teoria do engano alienígena se apresenta como um enredo complexo e cativante, no qual o anticristo pode se revelar como um ser de outro mundo, aproveitando-se das crenças e anseios humanos. Esta teoria encontra raízes na teologia histórica e se alimenta do atual fascínio pela vida extraterrestre. Mas essa é apenas uma das teorias. Agora, vamos explorar a teoria do líder político, que postula que o anticristo surgirá como um líder político carismático capaz de unir nações sob um único governo. Ele prometerá a paz, prosperidade e a resolução de conflitos seculares, atraindo seguidores em massa, mas, ao mesmo tempo, os afastará de Deus. Para entender melhor essa teoria, vamos examinar a passagem crucial de Daniel, no capítulo 7, versículos 23 a 25. É chegada a quarta parte desta profética jornada, onde a visão de Daniel nos revela um mundo que jamais testemunhou. Adentramos agora no território do desconhecido, onde um quarto reino, poderoso e avassalador, emerge na terra. Este não será um reino comum, não seguirá os moldes dos que o precederam. É um colosso destinado a devorar a própria terra, a pisotear tudo em seu caminho, despedaçando o que quer que se oponha. Imaginem comigo,
Esse quarto reino, que se destaca como uma entidade única, possuindo o poder avassalador de consumir tudo que a Terra oferece. Poderia ser este o vislumbre de um governo global, uma entidade colossal, liderada por aquele que é conhecido como o Anticristo? O mundo inteiro, em suas mãos, sob sua influência. E então, voltamos nossa atenção para as palavras que ecoam no versículo seguinte: devorará toda a terra. Essa imagem, poderosa e aterradora, simboliza o domínio desse líder sobre nações e governos. Uma conquista não apenas por força militar, mas possivelmente por astutas manobras políticas ou coação diplomática. Ele é um estrategista implacável, determinado a submeter o mundo à sua vontade. No capítulo 7, versículo 24, encontramos mais pistas intrigantes. Os 10 chifres, uma coalizão de 10 líderes ou reis, emergem nesse quarto reino. Mais um deles, o Anticristo, se destaca. Sua ascensão é tão notável que ele consegue usurpar o poder de 3 desses reis. Sua liderança é singular, diferenciando-se dos líderes que o antecederam. Talvez seja seu carisma sem igual, sua habilidade política excepcional ou seu apelo ideológico arrebatador que o coloca nessa posição incomparável. No versículo 25, mergulhamos ainda mais fundo nos detalhes dessa figura enigmática. Ele ousa proferir palavras blasfemas contra o Altíssimo, desgasta os santos e busca alterar não apenas o destino, mas até mesmo as leis e o próprio tempo. Isso não é apenas uma liderança política, é uma tentativa de redefinir as bases da moral e da justiça, colocando seus próprios valores acima dos princípios divinos. Em resumo, Daniel 7:23 e 25 nos pinta um quadro vívido de um líder incomum, poderoso e manipulador, que busca unir o mundo sob um único estandarte, enquanto afasta as pessoas da verdadeira fé. Esta teoria sobre o Anticristo como líder político não é estranha em nossa história moderna. Sempre que um líder político de destaque surge, o mundo se pergunta se ele poderia ser essa figura enigmática. Cada novo presidente ou líder político traz consigo um influxo de especulações sobre sua possível identidade como o Anticristo. Uma coisa é certa: de uma forma ou de outra, o Anticristo surgirá como um líder político, buscando governar o mundo. A questão é: estaremos preparados para discernir a verdade em meio às sombras do desconhecido? A primeira teoria que nos cativa é a da teoria do líder religioso. Ela nos revela a visão de um líder religioso que erguerá as fundações de uma religião global por meio de milagres enganosos e sinais intrigantes. Esta teoria nos alerta para o perigo do engano espiritual, como mencionado em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. A próxima teoria, que surge como um mosaico de possibilidades, é a teoria da reconstrução do Império Romano. Alguns estudiosos bíblicos argumentam que o Anticristo pode emergir de um ressurgimento ou reconstrução do Império Romano, muitas vezes associando isso à União Europeia ou outras entidades ocidentais. Isso se entrelaça com interpretações das bestas em Daniel, capítulo 7, e Apocalipse, capítulo 13. E que tal explorar a intrigante teoria do líder da Igreja apóstata? Alguns acreditam que o Anticristo pode surgir de dentro da própria Igreja cristã, representando uma forma apóstata de cristianismo que nega doutrinas essenciais. Esta visão se baseia em passagens que falam de apostasia, como em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Contudo, não podemos ignorar a influência crescente da tecnologia e da inteligência artificial em nosso mundo. A teoria do espírito do Anticristo na tecnologia e inteligência artificial sugere que o Anticristo poderia estar conectado a um sistema de inteligência artificial enganoso e controlador, conforme descrito em Revelação. Esta teoria nos leva a refletir sobre os aspectos enganosos da tecnologia em nossas vidas. Enquanto exploramos essas teorias intrigantes, lembremos que, embora o próprio Anticristo ainda não tenha emergido no cenário mundial, seu espírito está, sem dúvida, ativo, preparando o terreno para sua eventual chegada. É crucial que permaneçamos vigilantes, discernindo a verdade em meio à complexidade do mundo e guardando nossos corações contra sua influência. A Bíblia nos adverte sobre o Anticristo, como visto em 1 João 4, versículo 3,
que nos diz que todo espírito que não reconhece Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. Enquanto observamos o mundo à nossa volta, é evidente que estamos caminhando em uma direção específica, com sinais de que o espírito do anticristo está se tornando mais audacioso. Os indícios dessa influência são notórios. O secularismo crescente e a rejeição dos princípios morais divinos, o individualismo desenfreado que prioriza os desejos pessoais acima do bem-estar coletivo, tudo isso contrasta diretamente com os ensinamentos de amor e altruísmo de Cristo. O espírito do anticristo próspera em um mundo que coloca os desejos humanos acima dos de Deus, afastando as pessoas do caminho da justiça. Seu impacto é evidente na crescente ilegalidade mencionada em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, que se torna mais pronunciada a cada dia. À medida que olhamos para o mundo ao nosso redor, é inegável que estamos testemunhando uma mudança global no temor a Deus, e a razão é clara: o espírito do anticristo está preparando o terreno para a chegada do homem do pecado. Não é o anticristo quem reformará o mundo, ele encontrará o mundo já preparado para ele. Nestes tempos críticos, é essencial que permaneçamos atentos aos sinais, discernindo a verdade e mantendo nossa fé firme na palavra de Deus. Pois, assim como os crentes são preenchidos pelo Espírito Santo, as pessoas podem ser influenciadas pelo espírito do anticristo. A sociedade está se afastando do Senhor Jesus Cristo, abraçando um sentimento anti-Deus, e essa mudança está se tornando cada vez mais evidente. Este é o momento de mantermos nossa fé inabalável, de nos unirmos em amor e altruísmo, e de permanecermos vigilantes contra as influências enganosas do espírito do anticristo. Pois, como foi profetizado, ele virá, mas nós estaremos prontos, fortalecidos pela nossa fé e pelo amor que compartilhamos. Estes são, sem dúvida, os últimos dias dos quais Jesus falou, e cabe a nós permanecer firmes na verdade.